Juízes, capítulo 9. Nós tivemos a formatura do Instituto Bíblico e eu ministrei uma palavra rápida sobre esse texto. Foi tremenda a formatura e eu queria ministrar esse texto na sua vida também. Capítulo 9 de Juízes, eu quero ler a partir do versículo 7. Amém? Quem achou, diga aleluia. Repita assim comigo: a presença do Senhor está nesse lugar. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouça-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si, e disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre vocês? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. E a figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. E o espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra, do contrário sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Deus, eu sei que há um momento específico essa tarde, para que cada um aqui receba aquilo que o Senhor tem. Pai, eu quero ser livre na Tua presença, eu quero que a igreja seja livre, porque eu sei que o Senhor tem separado nesses minutos que se seguem algo tremendo para nós. Senhor, eu quero abrir meu coração diante da Tua igreja e dizer que eu preciso de algo novo e que cada um aqui também precisa, assim como o Senhor me mostrou essa tarde, que tem muitos que têm perguntado nesses dias e têm se sentido que têm feito pouco para Ti. Sabe, irmãos, o Senhor me incomodava essa tarde, um sentimento que alguns desses dias têm tido, que têm achado que têm feito muito pouco para o Senhor. E é sobre isso que eu quero ministrar, e eu quero declarar que a unção do Senhor é o diferencial nesse momento, em nome de Jesus, amém? Podeis assentar. Vou contar um pouquinho dessa história aqui. Deixe sua Bíblia aí no seu colo, já vamos ler outro texto. Nós estamos vindo de um culto pela manhã, onde o pastor Everton ministrou, que foi tremendo. O culto hoje de manhã aqui foi uma unção sobrenatural. E hoje à tarde, eu até brinquei com ele e falei: rapaz, você acabou com minha tarde, porque minha tarde de domingo, eu não sei se a sua é assim, mas eu acho que é. A gente almoça, o que a gente faz domingo depois do almoço? Você sabe o que o pastor faz domingo depois do almoço? Tira uma cochiladinha também. Só que na hora eu fui lá pro meu quarto, tomei um banho, dei uma relaxada, falei: vou me preparar para os cultos de hoje que seguem. E eu deitei na cama e o olhão aberto, e eu lembrava do mover que estava sobre nós, e quer saber, eu vou orar. E fui orar, e Deus me trouxe esse sentimento, que tem muitos irmãos aqui hoje, que estão se sentindo assim: Deus, eu não tenho feito muito pelo Senhor, eu quero fazer mais. Então a primeira pergunta que eu te faço é: o que você quer fazer para o Senhor? Temos tantas coisas para fazer, as pessoas precisam tanto de Jesus. E tem pessoas, o Senhor me mostrava com o coração triste, e falando: eu acho que eu faço tão pouco, eu preciso fazer mais. Então eu vim hoje aqui para te ajudar, te dar um caminho, para que você possa fazer mais coisas para o Senhor. Esse texto aqui fala de árvores que não quiseram aceitar uma liderança. Isso aqui é uma parábola, é uma história. O contexto dessa história é quando Gideão morre. O filho de Gideão, um filho mau, mata os seus 69 irmãos, e há um filho que ele se esconde para tentar subir ao trono outra vez, porque Gideão, seu pai, estava morto, e o seu irmão que tinha assumido adorava aos deuses cananeus. Então ele começa a gritar para o povo: gente, presta atenção, olha o que está acontecendo. Um dia as árvores falaram para a figueira: venha reinar sobre nós. E a figueira não quis abdicar daquilo que ela tinha, que era o seu fruto. E falaram para a videira: venha reinar sobre nós. E também não quiseram. E falaram para a oliveira, do qual saiu o azeite: venha reinar sobre nós. E também não quiseram. Aí de repente falaram para o espinheiro. E eu tomei a liberdade de de quinta-feira à noite, estudar um pouquinho sobre o espinheiro. Porque talvez o espinheiro é você, querido.
Porque eu quero te dizer uma coisa essa noite: a obra do Senhor precisa de você. Eu quero te dar hoje 4 passos para você mergulhar no Senhor e ser abençoado. O que é o espinheiro? Primeiro, o espinheiro é uma árvore altamente resistente, mas feia. O espinheiro não tem folhas, na verdade ele tem folhas, só que as folhas são modificadas, elas são modificadas em espinhos. Por que o espinheiro tem folhas modificadas? Estava brincando com o pastor Edson que eu falei, vou dar um pouquinho de aula de botânica hoje. Porque no deserto ou em lugares onde tem pouca umidade, a folha, irmãos, os irmãos já observaram que de manhã, onde tem árvore, se tem um carro debaixo, fica lá as gotinhas. A folha é um lugar também por onde a planta perde água. Então, em lugares onde a água ela tem pouca quantidade, onde não há umidade, houve uma modificação e a folha virou espinho para reter água. Se você for pensar a nível de um cacto ele pode guardar tanta água que pode no deserto, dependendo do deserto, homens cortarem ele e beber aquela água. O espinheiro aponta para uma árvore feia, uma árvore sem frutos aparentes, uma árvore sem encantamento algum, talvez sem função nenhuma, mas que aceitou um chamado. Quando você um dia se entregou para Jesus, meu irmão, você não era uma videira, você não era uma oliveira, você não era uma figueira, você era um espinheiro, e do bruto. Você era um espinheiro e feio, mas um dia o Senhor olhou para você e falou assim: eu quero usar esse negócio aí, e é do jeito que ele é que eu vou usar, e é assim que eu quero usar ele. Hoje eu sei que eu quero que os irmãos entendam que existe algo sobre nós aqui. Eu não sei muito bem explicar ainda, mas eu acho que o fogo vai cair e você vai entender daqui para frente, porque nem eu estou entendendo também o que eu estou sentindo. E hoje eu estava ali sentado vendo a adoração, ouvindo e cantando também, e o Senhor me deu 4 passos, que na verdade já estão no meu coração há algum tempo. 4 passos para que um espinheiro possa ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Sabe, irmãos, tudo no reino, tudo na vida cristã é a lei da semeadura, amém ou não? Se você quer ser rico, o que você tem que fazer? Trabalhar muito. Muito bem, Vuque. Se você quer ser rico, você tem que trabalhar muito. O que mais? Devolver o dízimo, dar uma oferta. Se você quiser ganhar um relógio, meu irmão, oferta um relógio. Eu aprendi isso na minha vida. Toda vez que eu gosto muito de um relógio que eu tenho, eu oferto ele, porque eu sei que Deus vai me dar um melhor. Eu aprendi que na vida cristã a lei é da semeadura. Se você está vendo um irmão, ele precisa de uma roupa, pegue uma roupa boa lá do seu guarda-roupa e dê para ele de presente. Você vai ser altamente abençoado. Mas se você quiser ganhar vidas, você tem que semear alguma coisa. O que, querido? Vida. Pastor que quer que a igreja dele tenha vidas se convertendo, ele precisa semear o quê? A própria vida dele. Uma pessoa que quer ter um ministério em Deus, de impacto nas vidas, tem que semear qual semente? A semente ela precisa fazer o quê para que ela dê fruto, irmãos? Morrer. Então é por isso que eu preciso morrer para o mundo, para que eu tenha vidas. Se você quer um ministério, começa a morrer para as coisas que são importantes para você. Se você quer prosperar no teu ministério, começa a morrer para os teus sonhos de consumo. Começa a morrer para esse mundo. Começa a morrer para as coisas desse mundo. Começa a olhar esse mundo como uma bijuteria de terceiro nível. Começa a olhar esse mundo preto e branco e começa a contemplar um céu colorido, uma mansão celestial. Se você quer ter um ministério de impacto, começa a ofertar você para o Senhor. Complicado isso, hein? Então eu quero te ensinar 4 passos de uma oferta onde a semente é você. Vira para quem está do seu lado e fala assim: você quer um ministério de impacto? Fala assim para ele, seja o que você quiser fazer dentro da igreja ou da sua vida, comece a plantar a semente que é você. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis 19:19. A Bíblia nos dá 4 passos. Paramos então,
ter um chamado, porque o título do texto é o chamado de Eliseu. Você sabe quando surgem os grandes homens de Deus, meus irmãos? Quando vivemos tempo de crise. Aonde que surge o super-herói? Quando o grande inimigo dele invade a cidade de Gotham City. Não é assim? 1 Reis 19:19. Quando que surgem os grandes heróis que nós lemos? Quando está tendo um caos, quando está tendo problemas terríveis. Irmãos, está na hora desse lugar, grandes coisas irão acontecer aqui, amém? Está na hora de surgir grandes heróis nesse lugar. Heróis de ruas, de casas, heróis de famílias, heróis de escolas, heróis de empresas, porque, querido, coisas terríveis estão acontecendo. Um dia, Elias encontrou um jovem chamado Eliseu, e Elias fez o vestibular do chamado, o vestibular ministerial. Ele fez a seleção para aquele jovem. E eu quero agora fazer uma avaliação com você, e eu quero saber se você, nesses dias, está sendo aprovado no vestibular que Deus está te propondo. As questões são subjetivas, não são objetivas, e elas tocam a alma, e há um tempo para responder essas questões, porque Jesus está voltando. Ninguém falou amém. 1 Reis 19:19 diz assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. E Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. Então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, e lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne, e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Primeira coisa que eu entendo nesse texto aqui: Elias olhou Eliseu e falou e lançou a capa. Repete comigo: a capa. A capa aponta para algumas coisas. Espinheiro santo, de Deus. A capa aponta para unção, repita: unção. Poder sobrenatural de Deus. E a unção, a capa aponta para a unção. Querido, aquele que te chamou te dá armas sobrenaturais e também te dá uma proteção para o seu chamado. E aí eu pergunto: qual é o teu chamado? Pastor, o que eu posso fazer na igreja? Meu irmão, você pode dançar, você pode fazer teatro, você pode cantar, você pode tocar, você pode orar, você pode pregar, você pode abrir uma célula, você pode fazer o seminário para ser um professor, você pode, me ajuda aí, olhar crianças desde o berçário aqui atrás, ser um evangelista de crianças, você pode limpar a igreja, limpar o banheiro da igreja, cuidar do som, fazer estrogonofe. Você pode se oferecer para dar uma semana para ser o cozinheiro do acampamento de juvenis. Você pode fazer um monte de coisa, mas tem que haver um propósito nisso, porque às vezes nós achamos que tudo é ministério, mas o ministério tem que ter um objetivo. O objetivo aqui no Velho Testamento era um objetivo profético. Repita comigo: um objetivo profético. Anunciar a voz de Deus. O nosso objetivo hoje também é anunciar as boas novas e trazer as pessoas para que possam ir para o céu. Então a primeira coisa que eu entendo, querido, se nesses dias você tem achado que tem feito pouco para o Senhor, começa a pedir algo sobrenatural na sua vida. Porque quando você receber o Espírito Santo de Deus, a sua oração não vai ser mais uma oraçãozinha sem graça. A sua oração não vai ser mais algo forçado. Não vai ser aquele casamento arranjado. Você já namorou quando você era jovem, aquele namoro que você não gostava da pessoa e tinha medo de terminar e magoar ela? Alguém fez assim, deixa eu ver, alguém já fez isso? E aí você fala: mas se eu terminar, mas eu não gosto. Aí chega a hora de ir, não sente saudade. Tem crente que é assim com Deus, não sente nada na hora da oração, sabe, não tem vontade, não quer ler a palavra, porque falta uma gota, que é o sobrenatural, meu irmão. O nosso Deus é um Deus de sobrenatural. Sabe por que às vezes você está com esse sentimento que o Senhor me colocou hoje, que você tem feito pouco para o Senhor? Porque você está precisando mergulhar. Primeira coisa, mergulhe, aceite a capa, busque o Espírito Santo. Sabe quando que começa um grande ministério e um grande chamado na vida de um homem? No quarto dele,
dentro do quarto dele, só a sós com Deus. Segunda coisa que diz esse texto, quando lançou a capa, ele falou assim: olha, eu aceitei o chamado, mas eu posso te pedir uma coisa? Deixa eu dar um beijo nos meus pais. Irmãos, nesses dias, o segundo ponto que eu quero estabelecer essa tarde, talvez é o ponto que eu quero mais gerar crise no seu coração hoje, porque eu estou em crise. Chama-se família. A Bíblia diz, meu querido, que família é uma representação de tudo aquilo de relacionamento entre Deus e o homem. Sabia disso? Abra a sua Bíblia agora, no livro de Efésios. Eu tenho tantos textos para ler hoje, nós vamos ler todos, diga amém. Efésios 5, 22. Dentro desse segundo ponto, irmão, queridão, eu quero trabalhar uma coisa muito séria. Se for para chorar, chorar. Se for para pedir perdão, pede. Se for para começar de novo, começa. Posso ler, amém? 5, 22. Não tem não? Tem, 5, 22. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água e mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Lá no capítulo 6, versículo 1, filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida na terra. Irmãos, eu quero estabelecer dentro do ponto 2, que Eliseu foi lá beijar os pais dele. Eu quero estabelecer 3 princípios que nós como igreja precisamos trabalhar, e nesses dias eu tenho percebido falhos. Nós temos sido falhos no relacionamento familiar. Primeiro, maridos, quero falar para os maridos. Quem é marido aqui, diga amém. Diga amém mais forte. A Bíblia está falando para você amar a sua esposa. Ah, mas eu amo minha esposa. Amor, assim como o poder do Espírito Santo é demonstrado através dos dons do Espírito Santo, o amor para com alguém é manifesto através de atitudes. Você ouve a sua esposa? A maior reclamação que nós ouvimos no gabinete: o meu marido não me ouve. Ele ouve todo mundo, menos eu. Tem alguma irmã que pode dizer assim: Jeová está falando essa tarde? Deus está falando essa tarde? O meu marido ouve o discípulo, o meu marido ouve o chefe, o meu marido ouve a mãe dele, mas quando eu vou falar é na hora do esporte espetacular, é os gols do fanático, e naquela hora eu não posso conversar com ele. Querido, amar significa você ouvir, porque a Bíblia está falando que a esposa ela é uma representação santa, gloriosa da igreja. Segunda coisa, irmãos, pode ficar tranquilo que já vai sobrar para sua esposa também. Você precisa amar a si mesmo, porque quando você se ama, você começa a amar aos outros, porque Deus é amor, e a Bíblia diz que eu preciso amar alguém como eu olho para mim e falo: poxa, eu me amo. Mas irmãos, não é eu me amo egocêntrico não, tá? Olhar no espelho, passar gel e falar assim: eu me amo, sou um gatão. Não é isso não, é falar assim: eu estando feliz, minha esposa vai estar feliz, eu vou manifestar amor. Meu bem, o que você gosta de fazer? Não me pergunta isso não, senão ela vai brigar com você. Fala assim: eu sei o que... melhorou. Meu bem, eu sei o que você gosta de fazer, e eu quero que você ir com você em tal lugar. Pastor, o que isso tem a ver com o chamado de Elias e Eliseu? Tudo. Porque que adianta eu trabalhar o meu chamado, eu orar pelo meu chamado, eu jejuar pelo meu chamado, eu sonhar pelo meu chamado, e chegar em casa e ter uma esposa emburrada olhando para mim com raiva? Do que adianta? Terceira coisa, lá em 1 Pedro, não precisa abrir sua Bíblia não, depois você lê capítulo 3, versículo 7, diz que quando o marido trata bem a esposa, quando ele não trata bem a esposa, as orações dele são interrompidas. 1 Pedro 3,
versículo 7. Que até o tratar da esposa significa que Deus está me ouvindo, meu querido. Os maiores problemas que nós temos trabalhado no ano de 2009 aqui na igreja são problemas que na verdade não são problemas. Tem casais que nos procuram e contam os problemas e falam: mano, você não tem problema, vocês estão precisando apenas parar de achar que tem problema e ter atitude de vida. Porque o casamento, ele é regado. Os irmãos, quando eram crianças, ou então se você tem filhos, você já pegou uma semente de feijão e pôs no algodão molhado, não pôs? O que aconteceu? Brotou. E você deixou ali no algodão e deu um pé de feijão no algodão desse tamanho, não foi? Não, não foi. Depois de um tempo, você tem que pegar aquele feijão e colocar onde? Na terra. Sabe por quê? Porque por uns dias a semente tem energia e alimento para a planta se desenvolver. Depois ela precisa enraizar, receber o sol, receber a água e os nutrientes. Casamento é a mesma coisa. O fogo da paixão, querido, é o algodão molhado. Paixão é um negócio maravilhoso, mas é algodão molhado. Depois tem que enraizar. E raiz, querido, é amor. Porque no início do casamento, dentre várias coisas que sustentam o casamento, o sexo é maravilhoso e sustenta o casamento. Com o tempo, com a velhice, o que vai sustentar o casamento não é sexo, é amor. Se não houver amor, se não houver raiz na terra, os defeitos que eram tão bonitinhos quando se casaram, ficam coisas horríveis, que geram problemas, geram até brigas de voar panela, e seja lá o que for. A Bíblia está falando, querido irmão, que você tem uma tarefa de amar a sua esposa do jeito que ela é. Sabe por quê? Porque às vezes você está passando uma crise agora, e aí você fala assim, você olha para a tua esposa e fala: mas como que eu casei com uma mulher que tem esses defeitos? Foi a mesma que você conheceu no mesmo dia que você se apaixonou, e que algumas pessoas até falavam para você assim: mas ela tem esse defeito. Ah, mas ela é tão linda com esse defeitinho dela. Eu amo esse defeitinho, eu quero ela assim. Um chamado é alicerçado na família. Esposas, aperte os cintos aí. Antes, deixa eu voltar nos maridos aqui. Algumas reclamações que eu tenho anotado em 2 anos na minha agenda. Maridos que criticam as esposas. A esposa vai ministrar na célula e abre a palavra e o marido fica assim: você não sabe nada. Eu fiz seminário, você não fez. Para com esse trejeito da perna. E a esposa vai se fechando. E às vezes algumas irmãs nos procuram e falam assim: eu não quero ministrar, pastor, com meu marido presente. Ele me poda. Segunda coisa, não só a crítica, mas a falta de elogio. A falta de elogio. Às vezes a sua esposa é insegura para dirigir, e você está lá do lado dela, e em vez de falar assim: querida, calma, eu estou do seu lado, não vai acontecer nada, você fala assim: meu Deus do céu, cuidado, mulher, olha o carro. É verdade. Em vez de falar assim: meu bem, vai com calma, estou do seu lado, olha, fica tranquilo, não vai acontecer nada. Você já está assim, ó: vai lá, meu bem, estou com você. Querido, elogie tua esposa. Irmãos, todas as vezes, olha, eu não sei quantas vezes nós vamos nas casas dos irmãos almoçar, ou jantar, ou lanchar, e eu já sei a mesma frase. Já vou te avisar para quando eu for na sua casa, amém? A mesma frase que eu ouço todas as vezes. Vai lá, uma lasanha. Fui lá na casa do Otávio, o Otávio fez uma lasanha. Aí eu comi a lasanha maravilhosa. Eu já falei para a Sibeli: o Otávio vai falar assim: não ficou boa. Porque aonde eu vou, toda vez que eu dou a primeira garfada na comida, está uma delícia, a pessoa fala assim: ó, não ficou boa. Meu irmão, se isso aqui não é bom, o que é bom? Irmãos, e quantas vezes está lá a sua esposa, faz um almoço daquele que você gosta, você senta na mesa, pega aquele prato, aquela montanha, senta na frente da televisão e devora igual um tasco, e põe lá, e ela está ali esperando. E quando você casou, naquela primeira semana, quando você chegar da lua de mel, ela fez aquele arroz pudim, aquele arroz papado,
e ficou horrível o arroz, e você comeu assim, que delícia, meu bem, você cozinha muito melhor que a minha mãe. Queridos, são pequenas coisas que vão minando o amor. Outra coisa, ser carinhoso. Com o tempo, alguns maridos deixam de ser carinhoso. Quando era namorado, abria a porta do carro. Eita, hoje o negócio vai sair briga em casa, ou tudo vai mudar já à noite. Ia lá, lavava a louça. Não, meu bem, não precisa nem eu lavar a louça, né? Carregava a esposa sem precisar quebrar o pé, né, Kelly? Esses dias a Kelly quebrou o dedo, o JF foi carregando. Aí a Kelly falou assim, eu fui carregada. Aí eu falei assim, você quer que eu quebre o outro? Eu quebro o outro, eu dou uma voadeira e você carregar 1 mês. Tô brincando, carrega ela depois que o dedinho ficar bom, tá? E a última coisa que eu comecei falando, ouvir. Pastor, eu não aguento a minha esposa, ela quer conversar comigo, e aí às vezes a esposa quer contar as coisas do trabalho, e você já está ali, irmãos, você já põe aquela roupa de juiz, a toga, para dar o veredito final na conversa. Tua esposa não quer veredito, ela só quer que você ouça. Amor, olha, os meninos fizeram isso, as crianças fizeram aquilo. Olha, eu acho que você deveria fazer isso, e bate o martelo. Pum. Ela não quer isso. Ela quer falar assim, é mesmo, amor, aconteceu isso, mas que coisa. Irmãos, eu estou certo ou estou errado? Eu sou casado com uma. Esposas, agora vem. Porque o chamado é feito dentro do casamento, amém? Se deixe ser amada. Tem esposas que não se deixam. Quando o marido chega assim, olha, hoje eu quero jantar, ela já prepara o fight. Ela já prepara, o que vai acontecer? Às vezes ele vai fazer um carinho no cabelo. O que foi? Do tanto que estão destreinados. Querida, abra o coração, se deixe ser elogiado. E tem irmãos que não conseguem receber elogio. Mano, parabéns, glória a Deus. Que isso, pastor, toda honra e glória ao Senhor Jesus. Não, mano, parabéns, glória a Deus por isso. Segunda coisa, saber se calar, querida, e saber conversar. Tem hora que não é hora de falar nada. Por exemplo, seu marido errou no trânsito, e ele nunca acha que quem errou foi os outros, mas foi ele que errou e você sabe que ele errou. Não é hora de você falar assim, tá vendo, eu te avisei. É hora de você ficar quietinha, espera ele jantar, porque marido de barriga cheia diminui a circulação cerebral, ele fica mais calmo, e você fala assim, vem, não ensina essas coisas não, né? Bem, lembra aquela hora, cuidado, amor. Amor, você é o melhor piloto que eu conheço, mas hoje você não foi bem aquela hora. Sabe, às vezes o marido chega nervoso do trabalho, a esposa vai lá e ainda esmaga a cana quebrada. Há tempo para tudo. Eu lembro quando eu era criança, a gente chegava em shopping, sei lá onde, em feirinha, né? Às vezes eu morava na praia com os meus pais pequenos, e feirinha tem aquelas comidas, tapioca, essas coisas que a gente gostava demais, pastel. E aí a gente doido já para pedir, pai, rola o dinheiro aí. Aí minha mãe chamava a gente e falava assim, espera o seu pai comer. Não pede nada para ele, com ele de barriga vazia, ele fica muito nervoso. E a gente ficava lá esperando, pão, come pai, come pai, o que você quer papai? Eu trago para você. E ele comia, e aí a gente abraçava ele, pai, queria tanto aqui, vai lá filho. Homem de barriga cheia é uma bênção, irmãos. E uma coisa muito importante também, para eu passar para depois para os filhos rapidinho, saber diferenciar o amor. Uma coisa que eu tenho batido muito de frente nesses dias em vários locais, casais que não sabem diferenciar o amor do papai, da mamãe e do filho. Isso aqui daria uma ministração. O seu filho tem que ser criado como filho, sabendo que o pai o ama, que você, papai, o ama muito, que a mamãe o ama muito, só que o amor de pai e mãe é diferente. Por exemplo, vou explicar melhor. Esses dias eu estava lá em casa e eu coloquei a minha esposa no colo, e elas começaram a rir, as meninas. Ué, papai, o colo não é nosso? Esse colinho não é meu? Eu falei, não filha, não é seu. Esse colinho agora é da mamãe, porque a mamãe é a namorada do papai. Pode beijar na boca? Papai pode e deve. Papai vai, eu deixo elas lá na minha mãe e falo assim, papai vai aonde? Elas falam assim, vai namorar, né pai? E amanhã o papai sai com vocês, tá?
Tá bom, porque senão, queridos, o casal começa a viver em função dos filhos, e os filhos vão voar embora, e o casamento esfria. Uma vez eu tive um sonho, uma vez eu contei isso na igreja. Eu tive um sonho, eu acho que eu tinha comido pizza estragada, só pode. Porque eu sonhei que eu estava de mão dada, irmãos, que isso não é sonho, é pesadelo, irmãos. Eu entrando no meu carro de mão dada com a Cibele, e a gente já mais velho no sonho. Na verdade a Cibele era do mesmo jeito. Eu acho que eu estava mais barrigudo no sonho, né? E aí, olha a frase. Logo após a frase eu acordei desesperado. Eu falei assim: bem, acabamos de celebrar o casamento da Daça, agora é só nós dois. Irmãos, a Daça tem 3 anos de idade. Eu acordei assustado, fui no quarto das meninas, peguei nelas, estão aqui, graças a Deus, né? Mas aquele sonho, depois eu fiquei refletindo, que vai chegar uma hora que eu vou virar para si e falar assim: vamos continuar a nossa vida? Porque se a gente viver em função das crianças, vai chegar um dia que não vai ter mais o porquê de eu estar com ela. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Por isso que o amor tem que ser cultivado entre pai e mãe e entre filhos. Se nós começarmos a cultivar e começarmos a melhorar estas coisas, com certeza o seu chamado virá com maior equilíbrio, com maior unção, porque não há coisa melhor nessa terra do que um homem de Deus chamar a esposa, que é uma mulher de Deus, dar as mãos e começar a orar e o fogo cair, e a unção de Deus vir sobre a casa. Não tem coisa melhor quando eu estou lá em casa para decidir uma coisa. A Sibeli fala: eu tive um sonho que não entendi nada, mas o sonho é tudo aquilo que eu precisava ouvir para aquela hora. Eu falo: meu bem, dorme de novo, sonha mais, bela adormecida. Eu estou precisando dessas coisas, porque há uma integração. E para nós que também queremos ser abençoados no ministério, precisamos ser filhos que honram o pai. Eu vou dar um exemplo de honra aqui que eu gosto muito, que é o Arthur. O Arthur vem de uma família de música, e quando ele chega lá na família dele, ele não precisa entrar no esquema de tocar as músicas do mundo, mas também ele não precisa ser antipático e falar: não, eu cheguei e não toque mais. Tem que sentar lá na roda e rir e conversar e ser simpático. É isso que o texto está falando. Vai lá e beije. Você não precisa agora evitar a tua família porque você tem um chamado. Você não precisa mais simplesmente falar: não, eu sou crente e vocês não são, vocês vão tudo para o inferno e eu não. Pelo contrário, você tem que estar com eles para que eles olhem para você e falem assim: poxa, eu quero ser assim. Tem muitos homens de Deus que não honram os pais. Eu não estou falando de jovem e criança não, estou falando para adulto mesmo. Pegar seu pai velhinho e levar para ele, se ele gosta de pescar, mas talvez ele bebe uma cerveja. Não vou pescar com meu pai, porque meu pai bebe cerveja. Vai, compra sua Coca-Cola, deixa ele comprar a cerveja dele e continua orando, porque vai chegar o dia que ele vai se converter. Vai chegar um dia que ele vai tomar coca com você. É verdade. Igual que uma jovem perguntou para mim um dia: pastor, eu não sei o que eu faço. A minha mãe me chama para assistir a novela das 8. Pastor, eu sou santa, separada. Pastor, eu jejuo e oro. O que eu faço, pastor? Eu viro para a televisão e falo assim: queima o olho eletrônico de Satanás? Eu falei: não, querida, você vai sentar do lado dela e assistir a novela. Pastor, isso é heresia, pastor. Pastor, olha o que você está me falando. Mas vai chegar um dia que você vai falar assim: mamãe, vamos lá na igreja, eu vou apresentar hoje com a minha equipe de dança. Eu queria tanto você lá. Se você for para dentro do seu quarto, a mãe vai falar assim: você nunca assistiu uma novela comigo, por que eu tenho que ir nessa igreja sua? Não é verdade, queridos? Precisamos honrar, zelar, conversar, ajudar. Então, dentro do segundo ponto que eu quero dizer, irmãos, um bom chamado é estabelecido no relacionamento familiar. Amém ou não? Terceira coisa, a Bíblia diz que ele pegou tudo o aparelho de trabalho dele, que era as juntas de bois, e queimou. Eu não quero pedir para você largar teu emprego, muito pelo contrário, eu quero que você seja diretor da sua empresa. Eu quero que você seja o empresário mais próximo da sua rua. Aquele irmão que falou amém, receba isso. Teve gente que não quis, amém? Eu quero que você seja o número 1. Eu quero, mas eu também quero que você entenda que isso é Deus te dando algo para que você possa prosperar e ser generoso e plantar na vida, porque crente não tem dinheiro, tem semente. Isso também aponta para uma outra coisa, que quando a sua profissão for para você uma bênção de Deus e não algo mais importante,
você vai estar dentro do ponto que Deus quer. Você estará dentro do chamado que quer. Eu conheço uma médica que ela faz, quando ela faz partos aqui em Goiânia, e ela não larga essa profissão dela por nada, e ela é uma ginecologista e obstetra, e quando ela tira a criança de dentro da mãe, ela levanta a criança e fala: Senhor, eu te consagro esta criança, porque se o Senhor me deu a autoridade de fazer essa cirurgia, é porque o Senhor quer que eu consagre ela, independente do que os pais são ou seguem. Olha que bênção, querido. Olha que coisa mais linda. Talvez você está pensando assim: eu não faço muito para o Senhor. Eu quero te falar, talvez você está em lugares, queridos, que só você pode pregar. É igual segurança. Tem gente que é segurança de artista. Eu estava vendo segurança de um artista, e ele é crente, e toda vez que ele está lá, ele está orando em línguas pelo artista, que é ímpio. Eu não posso orar perto daquele homem, daquele artista, mas o segurança pode. Deus talvez está te colocando esses dias em lugares que só você pode entrar. Esses dias me chamaram para dar uma aula sobre métodos contraceptivos, métodos anticoncepcionais e drogas. Eu falei: Senhor, é Tu, Pai. É o Senhor que está me levando para a sala de aula para eu falar verdades para esses jovens. E eu falei: vai cair isso no vestibular, isso. Todo mundo entendeu? Entendemos, professor. Agora eu quero falar uma verdade para vocês. O melhor método contraceptivo inventado na face da terra não é a camisinha, não é o DIU, mas é o sexo dentro de um casamento, onde esse casamento é alicerçado em Jesus. Não fui demitido, não fui expulso, não jogaram ovo em mim, não cuspiram. Pelo contrário, quem é crente está na sala de aula, começa a ficar até cheio, fala assim: opa, tem um dos nossos aqui. O terceiro ponto, querido, saiba que Deus te colocou em lugares que só você pode estar, para manifestar a glória dEle. E quanto mais você estiver envolvido nesse projeto de Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua. E o que a Bíblia diz? Você não será atingido. Amém? E o quarto ponto, a Bíblia diz: e ele foi e o seguiu. Sabe por que alguns aqui estão com um sentimento assim: não tenho feito muito para o Senhor? Porque você está precisando dar o primeiro passo. Você está precisando vencer a lei da inércia. Agora o meu auxiliar de física, eu tenho 2 professores de física no salão. Se eu estou parado, o que acontece? O que eu tenho que fazer, professor? Eu tenho que fazer o quê? Pegar força, é isso? Eu tenho que ter um empurrão, porque a lei da inércia diz que o corpo permanece no estado inicial dele, está certo, professor? Desde que atue, não atue, né, uma força sobre ele. Então, se eu estou parado, eu vou ficar parado, precisa de um empurrão. Então, querido, eis-me aqui para ser a força que vai te empurrar. Sou eu que vou te empurrar hoje e falar assim: vai, acredita no teu chamado, acredita no teu potencial. Mas se você ficar parado, eu quero te dizer uma coisa maravilhosa: o tempo não vai voltar, as coisas não vão voltar, o tempo vai passar e você vai olhar para trás, e quem olha para trás é a estátua de sal. O Senhor está te chamando hoje. As profecias são para hoje, as músicas que acontecem são para hoje, aquelas palavras que você ouviu são para hoje. Depende de você, depende da semente que é você. Morrer para as coisas desse mundo, morre para as coisas desse mundo. Irmãos, Jesus está voltando. E quantas coisas o Senhor tem para fazer. Nós não cantamos e emocionamos, grandes coisas irão acontecer. Só vai acontecer se você sair da inércia. Às vezes você está parado, esperando as multidões chegarem na sua casa. O seu ministério de libertador, de intercessor, missionário. Oh, querido, corre, vai atrás do teu chamado, se prepara, mergulha. E Eliseu, meu irmão, foi usado por Deus de maneira sobrenatural. Sabe, irmãos, um dia eu recebi uma palavra profética, que eu seria um pastor.
primeira coisa que eu fiz, aceitar o chamado. A segunda coisa que eu fiz foi começar a pregar o Evangelho. A terceira coisa que eu fiz foi cuidar daqueles que eu estava ganhando para Jesus. E a quarta coisa que eu fiz foi não mais olhar para trás e não mais desejar voltar. Se você está aqui hoje, é porque um dia, há 9 anos atrás, nós começamos a pregar, a orar, e alguns que estão aqui comigo nesse salão, né? Eu estou falando isso porque o Espírito de Deus está me incomodando a você lembrar do teu chamado agora. Pregar nas ruas, esse mês nós vamos pregar nas ruas, fazer impacto. Mas de novo, já chegou muita gente no Guanabara. Guanabara chega gente de todo o Brasil para morar aqui. Tem gente que nunca ouviu as peças, que nunca ouviu um apelo, que nunca ouviu Jesus. Ontem o irmão de uma outra igreja falou assim: por que vocês fazem grupos pequenos nas casas, células pequenininhas, homem para lá, mulher para cá? Eu falei: olha, para todo mundo ganhar um alimento, para a gente olhar no olho daquele irmão, para a gente sentir. A gente não é robô, a gente não é frio, a gente quer sentir, a gente quer ministrar, a gente quer ver transformação. Nós queremos ver as pessoas sendo restauradas, porque nós descobrimos o bom tesouro. O que eu quero, sabe, queridos, é que se levantem profetas nesse lugar. O que eu quero é que se levantem pessoas ousadas nesse lugar. Eu quero orar por aqueles hoje que sabem de um chamado. Olha, Deus me mostrava isso tão forte à tarde. Você tem um chamado, queima no seu coração, e as coisas dessa vida te tentaram roubar. Oh, meus irmãos, Deus tem algo tão grande para nós esses dias. Lembra do espinheiro? O espinheiro aceitou reinar. O espinheiro somos nós, limitados, às vezes aparentemente frágeis. Porque eu sou assim. Olha para mim um pouquinho. Eu sou limitado, eu sou frágil. Ontem teve a aula da saudade do seminário, e eles imitaram a cada professor. Na aula da saudade, fizeram um churrasco, imitaram a cada professor. E houve no momento lá da imitação, imitaram a pastora Cibele dando uma aula. E foi uma aula que um aluno falou assim: por que eu tenho que aprender a fazer um esboço da Bíblia, se o pastor André não usa um esboço da Bíblia? Irmãos, eu sou tão limitado que eu escrevo 3, 4, 5 vezes o que eu vou ministrar. E eu só me sinto apto a subir aqui no momento que não mais olho para o esboço, ou que pelo menos 80% daquilo que vou falar já está cravado. Estou falando gravado, não é cravado mesmo no meu coração, porque eu sou limitado. Mas eu saí da lei da inércia, do repouso. Eu não aceitei o repouso da minha vida. Se sou um espinheiro, quero ser o melhor espinheiro dessa terra. Se para ganhar multidões preciso morrer para os prazeres dessa vida, eu quero ser o primeiro. Eu não quero mais importar com os prazeres dessa vida. Na verdade, eu quero importar com as vidas dessa terra. Hoje eu quero ministrar na sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero que algo tremendo aconteça na sua vida hoje. Eu quero que o Espírito Santo te inunde hoje de maneira sobrenatural. É para isso que nós estamos aqui, queridos. Nós iremos cantar essa canção. Se você quiser, venha aqui à frente, eu quero orar com você. Mas venha com o coração aberto para receber algo no que talvez você jamais viu. Não por ser uma oração, uma simples oração. Existem profecias que várias pessoas virão nesse lugar para receber o fogo que existe aqui. Para que isso aconteça, o fogo tem que estar em você, em você, em você. O chamado tem que queimar em você. A força do Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Se você quiser, querido, vem aqui à frente. Se você quer um fogo novo na sua vida,
Aqueles jovens que às vezes nos procuram assim, parece que eu não estou fazendo nada para Jesus. Vem aqui, querido, eu quero ministrar algo na sua vida. Eu quero chamar os intercessores, pastor. Oh, Jesus. Primeira coisa é a unção. E a primeira coisa vai acontecer agora. Agora. A primeira coisa vai acontecer agora. E não depende das minhas mãos. Depende do derramar do Senhor na sua vida. Sim, Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, grandes coisas. Senhor da nação, Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz dos cansados, Tu és. Vem, Espírito Santo. É como o nosso Deus. Grandes coisas vão acontecer aqui.
Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas. Levante as suas mãos, querido. Acontecer nesse lugar. Grandes coisas. Não desista. Grandes coisas. Não desista. Grandes coisas vão acontecer. O Espírito de Deus está me mostrando alguns irmãos que nesses dias têm sido atacados com palavras. Pessoas têm falado para você que você não vai conseguir, que isso não é para você. Eu quero dizer que é para você. Eu quero dizer que você vai conseguir. Você não tem que ouvir pessoas que tentam te tirar do foco. Você tem que ouvir pessoas que te levam para o foco. Para de ouvir pessoas que tentam te tirar do foco. Nós iremos cantar essa canção do início. E você vai cantar essa canção profetizando que isso vai acontecer na sua vida agora. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o rei desse povo. Inunda esse lugar, Jesus. És o Senhor da nação. Inunda esse lugar, Jesus. Tu és. Aqui estão os espinheiros que o Senhor tem levantado nesses dias. Esperança Para liberar, para influenciar. Tu és a paz para os cansados. Recebe a unção, querido. Tu és. Pessoas estão sendo tomadas. Ninguém É como o nosso Deus. Ninguém é como. Faz assim com as tuas mãos e recebe aquilo que Deus separou para você hoje. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão